Questão 176. Comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois, além de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóveis. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete projetada pela construtora, em escala de 1/200, existe um reservatório de água com capacidade de 45 cm3. Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que, por dia, sejam consumidos 30.000 litros de água. Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Então, na maquete ele diz que a escala é de 1/200. Ou seja, cada medida que você obtiver da maquete, o tamanho real dela vai ser 200 vezes maior. No caso do reservatório com capacidade de 45 cm3, você tem que colocar na escala real do volume. Então, se cada centímetro da maquete equivale a 200 centímetros, 1 centímetro cúbico da maquete vai equivaler a 200 ao cubo centímetros cúbicos no tamanho real, porque você tem que multiplicar por 200 por cada unidade da escala. Então, se você transformar esses 45 centímetros cúbicos para o volume real do reservatório, a gente vai obter 45 vezes 200 ao cubo, que dá 3,6 vezes 10 elevado a 8 centímetros cúbicos. Agora a gente tem que transformar para litros. Transformando para decímetros cúbicos, e depois, sabendo que um decímetro cúbico é 1 litro, você obtém 3,6 vezes 10 elevado a 5 litros, ou seja, 360.000 litros. Agora, para saber quantos dias vai durar esse reservatório, caso haja falta de água, você tem que dividir o volume do reservatório pela quantidade de litros consumidos por dia. Então, você dividindo 360.000 por 30.000, você vai obter 12 dias, que é o item C. Questão 177. Uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas, por faixas de consumo de água, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. Faixa 1. Para consumo de até 6 metros cúbicos, valor fixo de R$ 12. Então, você vai ter uma função do tipo, para a faixa 1, f de x igual a 12, né? Vai ser sempre 12, contanto que o x seja abaixo de 6 metros cúbicos. Faixa 2, para consumo superior a 6 metros cúbicos e até 10 metros cúbicos, tarifa de R$ 3 por metro cúbico ao que exceder a 6 metros cúbicos. Então, você tem, a partir dos 6 metros cúbicos, você vai começar a adicionar R$ 3 por cada metro cúbico. Então, nossa função ela vai ser R$ 12 mais o número de metros que passou de 6 vezes R$ 3. Que vai ser o quê? 12 mais 3 vezes x menos 6. E aí, faixa 3, para consumo superior a 10 metros cúbicos. Tarifa de R$ 6 por metro cúbico, ao que exceder a 10 metros cúbicos. Para essa função, você vai ter os primeiros 6 metros cúbicos a R$ 12. De 6 a 10, você vai ter a faixa 2, então você vai ter esses 4 metros até chegar a 10 na faixa 2. Então, você vai aplicar a função da faixa 2 para x igual a 10. 10 menos 6, você vai ter 4 vezes 3. Substituindo esse valor, você vai ter R$ 12. Mais o que exceder a 10 metros cúbicos vezes 6, que é R$ 6 por cada metro cúbico que exceder a 10. Você substituindo esses valores, você vai obter. Então, você vai ter essa função aqui. Aí, continuando o texto, né? Sabe-se que nessa cidade o consumo máximo de água por residência é de 15 metros cúbicos por mês. O gráfico que melhor descreve o valor P em real a ser pago por mês em função do volume V de água consumido em metro cúbico é. Aí você tem esses dois aqui, item A e o D, e você tem esses outros aqui. O gráfico resultante vai ser a função que é composta por essas três etapas, né? Faixa 1, faixa 2 e faixa 3. Na faixa 1 você vai ter x menor ou igual a 6, você vai ter uma reta horizontal, porque vai ser sempre 12.
Na faixa 2, você vai ter uma reta, né? E esse 3 vezes x menos 6, esse 3 do x menos 6 é justamente a inclinação dela, né? E na faixa 3 você vai ter uma outra reta com uma inclinação maior. Vai ser uma reta com uma inclinação ainda maior, 2 vezes mais do que para a faixa 2. Então você vai ter, se você desenhar esse gráfico, né, das três funções, você vai ter essa função constante no começo, uma reta com certo coeficiente angular no começo, na faixa 2, entre 6 e 10, e outro coeficiente angular maior, para maior que 10. E o gráfico que representa esse resultado é o item A. Portanto, é a resposta correta. Questão 178. Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistências, 6,25% eram fraudulentas. Qual a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta? Então, a forma de resolver esse problema é com probabilidade condicional, né? Vamos chamar de PA a probabilidade de ser inconsistente e a probabilidade de ser fraudulento, PB. Usando a probabilidade condicional, você vai ter a probabilidade de ser inconsistente, dado que é fraudulento, que é justamente o que a gente quer. Aplicando a relação para a probabilidade condicional, temos a seguinte relação, e a gente precisa encontrar a probabilidade de A interseção B e a probabilidade de B. Mas a probabilidade de A interseção B, qual é? É a probabilidade de ser inconsistente e de ser fraudulenta ao mesmo tempo. No problema, ele diz que a probabilidade de ser inconsistente é 20%. Já dentro dessas inconsistentes, ou seja, dentro desses 20%, 25% são fraudulentas. Então, a probabilidade de ser inconsistente e fraudulenta é a probabilidade 20% vezes a probabilidade de 25%. Dá justamente 0,05 ou 5%. Para a probabilidade B, a gente tem esses 5% que são dentro das inconsistentes que são fraudulentas, e ele diz que dentre as declarações que não apresentaram inconsistências, ou seja, os 80% que não foram considerados inconsistentes, né, 20% foi considerado, 6,25% delas eram fraudulentas. Então a gente tem que somar os 5% das inconsistentes que eram fraudulentas, mais 6,25% dos 80% das que são consistentes para obter todas as que eram fraudulentas no conjunto. Você vai obter, então, 0,20 vezes 0,5, a primeira parte que é inconsistente e fraudulenta, e 0,0625 vezes 0,80, que são as fraudulentas e consistentes. Somando tudo, você vai ter 0,10 ou 10%. Então, a probabilidade condicional, substituindo esses valores, vai ser 0,05 sobre 0,10, que é igual a 0,5 ou 50%. A resposta é o item E. Portanto, questão 179. A taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município, isto é, a soma das populações rural e urbana. Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de 5 municípios, 1, 2, 3, 4, 5, de uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Segundo o acordo, qual município receberá o investimento extra? Então ele define a razão entre a população urbana e a população total, população rural mais população urbana, como sendo
a taxa de urbanização. Então a gente pode fazer para cada um desses municípios essa taxa de urbanização, calcular essa taxa de urbanização. Então a gente pode fazer para o município 1, você vai ter 8.000 população urbana, 8.000 mais 4.000, somando população urbana e rural, dividindo, você vai ter 8.000 sobre 12.000, que é igual a 2/3, que é aproximadamente 0,67. E aí você pode fazer isso para todos os municípios. Fazendo esse mesmo cálculo, né, calculando essa taxa, você vai obter que o município que tem a maior taxa de urbanização é o município 3, 0,69. Portanto, a resposta correta é o item C. Questão 180. Um comerciante que vende somente pastel, refrigerante em lata e calda de cana em copos fez um levantamento das vendas realizadas durante a semana. O resultado desse levantamento está apresentado no gráfico. Ele estima que venderá em cada dia da próxima semana uma quantidade de refrigerante em lata igual à soma das quantidades de refrigerante em lata e caldo de cana em copos vendidas no respectivo dia da última semana. Quanto aos pastéis, estima vender a cada dia da próxima semana uma quantidade igual à quantidade de refrigerante em lata que prevê vender em tal dia. Já para o número de caldo de cana em copos, estima que as vendas diárias serão iguais às da última semana. Segundo essas estimativas, a quantidade a mais de pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana é. Então eu fiz uma tabelinha aqui para deixar tudo bem organizado, né? Então você tem que olhar o quanto de pastéis foram vendidos na última semana, que está no gráfico, para cada dia, e o quanto de pastéis da próxima semana vão ser vendidos, né, segundo a estimativa dele. E calcular essa diferença para cada dia da semana. Agora, para a estimativa que ele usou, de pastéis que vão ser vendidos na próxima semana, ele diz que estima vender uma quantidade igual à quantidade de refrigerante em lata que ele vai vender, que ele previu vender. E essa quantidade de refrigerante em latas, ele estimou que vão ser a quantidade de refrigerante em lata que ele vendeu na última semana, somado com a quantidade de caldo de cana em copo que ele vendeu também na última semana. Então, vamos fazendo aqui, começando pela segunda-feira, você pode olhar que os pastéis vendidos na última semana foram 2. Já a quantidade de pastéis da próxima semana vai ser a soma caldo de cana e de refrigerante desse mesmo dia na última semana, ou seja, 3, se você for olhar, esse tracejado é um 3, é no 3, mais 4, portanto 7 pastéis. E a diferença, 7 menos 2, 5. E aí você vai fazendo para os outros dias o mesmo cálculo e vai obtendo as diferenças, né? Com isso você vai pegar todas as diferenças e no fim, somando todas elas, né, vai ser a quantidade total de pastéis que o comerciante estima vender, né, na semana seguinte. E aí vão ser 27 pastéis. Portanto, o item correto é o B.